Bora começar, né? Bora. Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Duarte. O meu nome é Caio Andrade. Estamos aqui começando mais um vídeo do Adolis Channel e dessa vez vamos falar sobre a história de Daniel, uma das histórias dele, né? Dele. Nesse não. Tem que fazer. Nessa semana, vai. Nessa semana vai abordar uma coisa muito diferente. Diferente entre aspas. Você já teve um sonho que você achou estranho? Você já teve, Gustavo? Eu já tive vários. Cara, eu já sonhei que... Sabe aqueles sonhos que você gosta porque você controla? E você quer cair, você quer continuar nele ainda. Você continua nele, aí você gosta de voar, ou você sonha que você tá voando. Lúcido. Já sou eu. Muito Não. bom. Bom, geralmente esses sonhos acontecem por quê? Bom, são coisas do nosso subconsciente, né? Que acontecem ali por conta dos nossos desejos, talvez, ou de tribulações que a gente passa, o nosso subconsciente acaba projetando sonhos. Mas dessa vez, nessa semana vai ser meio diferente, né? Até porque quando aconteceu lá o esquema, os sábios, né? Os sábios de Nabucodonosor, que vai estar abordando essa parte, ficou, como assim? Nabucodonosor teve um sonho, mas não vamos falar o que ele teve. Mas Daniel e seus amigos dependeram da interpretação que Deus lhes enviou para continuar vivos, não é verdade? Tiveram que confiar em Deus e tiveram uma fé gigante, né? Porque chegou ao Eles ponto... nem sabiam o sonho e tinham que interpretar. Mas vamos deixar isso pro pessoal falar? Vamos deixar pros dois meninos aí contar a lição. Então, Fiquem bora com a nessa. lição. Falou! Falou! E aí, galera, prazer, meu nome é Caio, estou aqui sumido um pouquinho e hoje nós vamos falar sobre Daniel. Não este Daniel, mas é sobre Daniel mais lá velho. que estava na Babilônia. Exatamente. Quem é você, meu amigo? Bom, eu me chamo Daniel e a gente vai apresentar a lição dessa semana que vem trazendo sobre Daniel também. Mais precisamente Daniel 2. O capítulo 2 que vem trazendo sobre o sonho de Nabucodonosor e como Daniel e seus amigos tiveram que dar seus pulos e depender de Deus para conseguir salvar suas vidas e as vidas de todos os caldeus e os magos. Literalmente, eles tiveram que depender de Deus nessa determinada situação. Mas quem foi Nabucodonosor? Quem era esse rei? Nabucodonosor, segundo a história conhecida como Nabucodonosor II, ele foi o rei responsável por levar a Babilônia ao auge do seu ápice. A melhor era do reinado foi quando este rei estava lá governando. O poder bélico de Babilônia era o melhor poder do mundo. Então ninguém batia com Babilônia naquela época. Babilônia era, vamos supor, uma potência mundial. Que nem os Estados Unidos hoje em dia. Estados Unidos, China. A diferença é que era só Babilônia só, não tinha outro que fazia média. Então, Nabucodonosor, no seu auge, ele fez algumas coisas, como os seus grandes zigurates que tem em Babilônia, e também o seu jardim suspenso. O jardim suspenso. Que na antiguidade ele é considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Foi lá por volta de 600 anos antes de Cristo que foi criado esse jardim, Babilônia ali reinou. Agora que você já sabe e conhece um pouco mais sobre esse rei Nabucodonosor, vamos contar sobre esse tal sonho que ele teve. O que esse sonho representa e o que Daniel teve que fazer, qual foi os momentos que eles estiveram passando ali para interpretar esse sonho. Bom, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho e ele acordou e não se lembrava. Só que aí, Aí, vamos dizer, tinha um problema. Ele tava lá dormindo lá bem de boa, daí ele começou a sonhar. Sonhar lá, daí ele acordou, ele não sabia o que ele tinha sonhado. E ele não lembrava nada do sonho e ele sabia que ele tinha sonhado, mas ele não lembrava o que ele tinha sonhado e o que aquilo representava. E ele, lá no reinado dele, quando a Babilônia foi lá, trouxe todos os magos, os caldeus... todo mundo lá, ele falou assim, não, manda chamar os magos, os astrólogos, os caldeus, para eles interpretar... Como que fala a palavra? Interpretarem. Isso. Dá o significado do sonho para Nabucodonosor. Então, basicamente, eles chegaram e falaram assim, ó rei, vive eternamente, conte-nos o sonho que o senhor teve. E aí o rei falou assim, eu não lembro do meu sonho, conta pra mim o meu sonho e interpreta ele. Vocês têm que contar o sonho que eu tive e interpretar ele pra mim, porque se fosse pra mim falar o sonho pra vocês, por que eu chamei vocês aqui?
E tipo assim, na hora que eles pensaram, falaram assim, bom, o rei mandou chamar a gente vai chegar lá, o rei vai contar o sonho dele, a gente vai falar qualquer asneira, e o rei fala assim, não, beleza, isso é o sonho aí que eu tive, eles vão assimilar alguma Porque coisa lá. interpretar, qualquer um pode interpretar. Agora, até, contar vamos o dizer, sonho... Até a gente pode interpretar o sonho. Mas, tipo assim, naquele momento, a única pessoa que poderia interpretar o sonho de Nabucodonosor era Daniel. E com o auxílio de Deus, Espírito Mas Santo, do de divino, toda a exatamente. divindade, né? Ele poderia interpretar o sonho que Nabucodonosor teve. Então, Nabucodonosor, ele disse o seguinte: já que vocês não são capazes de interpretar e dizer o meu sonho, vai todo mundo pra fogueira. Olha que legal. Vai todo mundo entrar no fio da espada, vai todo mundo morrer, meus amigos. E isso que ia acontecer, mas tinha um porém. Só que Daniel e seus amigos, pelo fato de eles serem nobres, eles também foram chamados para ser um desses magos, um desses astrólogos. Só que nessa época que aconteceu esse sonho, Daniel ele estava um pouco, vamos dizer, ele estava em Babilônia, só que ele estava afastado um pouco do rei, ele estava um pouco distante, ele não estava por dentro do assunto do que estava acontecendo. Então só chegou o mensageiro lá batendo na porta, você vai morrer e se prepara. Ele não foi chamado para ir para lá no palácio interpretar o sonho de Daniel. Daniel não, Do de rei. Nabucodonosor, do rei. E aí, tipo, chegaram e falaram assim, seguinte, se prepara, despede dos seus amigos que amanhã você vai morrer. Faz o que você tem que fazer aí. Chegaram assim, faz o que você tem que fazer aí, que amanhã você vai morrer porque vocês não interpretaram o sonho do rei e o rei mandou matar todo mundo. Aí o Daniel falou assim, não, pera lá, amigão, como assim? Eu não tô sabendo de nada, que história é essa? Aí falou assim, seguinte, o rei, ele chamou todos os magos, quase todos no caso, para interpretar e ninguém foi capaz nem de falar o sonho pro rei. Então vai todo mundo morrer. Aí falou assim, faz o seguinte, me dá um dia. Dá uma chance. Dá um dia pra mim que eu vou trazer essa interpretação pro rei. E eu vou trazer o sonho inteiro pra ele. Aí falou assim, beleza. E uma coisa que a gente esqueceu de pontuar logo ali no comecinho que a gente começou a falar da lição, é que, tipo assim, a maioria das vezes a gente tem sonhos estranhos. A maioria dos sonhos que a gente tem, não é Deus que tá falando pra gente, você tá sonhando com isso. Não, os sonhos que a gente tem, a maioria vem do nosso subconsciente. São desejos que nós temos, são... medos, tipo, tudo que está no nosso consciente, tipo assim, é representado no nosso sonho. Por exemplo, você tá lá sonhando lá que você está urinando em algum lugar, e se você acorda... urinar, você vai acordar molhado. Então, não é só porque você está sonhando com algo, por exemplo, da volta de Jesus, pode ser que Jesus que vai Jesus voltar mesmo. Não, Jesus ele vai voltar. mas tipo assim, por isso que você tá perdido, não é que você tá perdido. Aquilo pode ser um desejo do seu subconsciente que Jesus volte logo. Entenda? Não é porque você está sonhando com a volta de Jesus que Deus, provavelmente, ele não vai te dar dando uma revelação, mas é um desejo do seu subconsciente que Jesus volte logo. E que a gente todos querem que Jesus volte logo. Exatamente. Então, foi feito. O mensageiro chegou no rei e falou assim, seguinte, tem um cara lá que ele pediu mais um tempinho. O rei, tá bom, beleza, eu vou dar mais esse tempinho, só que se não for capaz, aí vai ser pior, vai ser o dobro. Aí, beleza, Daniel, ele juntou seus amigos e falou assim, seguinte, vamos orar que a minha marmita vai azedar. E quem eram os amigos de Daniel mesmo? Era Sadraque, Mesaque e Abednego, só que esses eram os nomes deles em babilônicos. E esses três nomes são nomes de reis. Que exaltam alguns divindades babilônicas. Divindades. O nome deles são Ananias, Misael e Azarias. Tá? Que exaltam o nome do nosso Deus. Exato. Então, Daniel, ele juntou seus amigos e falou assim, seguinte, vamos orar porque o rei ele tá bravo e todo mundo vai morrer. E os três chegaram lá, se prostraram de joelho diante do Senhor e oraram. Oraram a noite inteira. Aí chegou, daí tipo, deu mais ou menos ali uma meia-noite, por exemplo, aí eles falaram, tá bom, a gente orou bastante, estamos consagrados, o Espírito Santo já nos deu a paz, vamos lá dormir. pro palácio ver no que vai dar. E agora eu te pergunto, Daniel, e o que... Bom, a gente não vive naquele tempo, mas a gente sabe qual foi o sonho do rei. Exatamente. O rei, nada mais, nada menos, ele sonhou com uma estátua que ela tinha uma medida... Qual que era a medida, se eu não me engano, era... 60 côvados. Um côvado, ele tem mais ou menos da ponta do seu dedo maior aqui até o seu cotovelo, cerca de 35... Só que no caso de um braço do homem adulto. Do homem adulto, não esse braço. Aqui tem mais de 35 centímetros, né? Então essa estátua ela tinha cerca de 27 metros, tá bom?
Só um adendo. Então ele sonhou que o seguinte: a cabeça era dourada como ouro. O peito, aqui o peitoral, a região do peitoral, era prata, o metal prata. O ventre era de bronze. As Pernas eram de ferro e os pés eram de ferro misturado com barro. Só que todo mundo sabe que barro e ferro não dá liga, tipo, não é E impossível. o que esses metais, este ferro e barro representam? A Então. cabeça, ela representa a Babilônia. Babilônia. Então, tipo assim, foi o seguinte: Daniel chegou, falou o que o rei tinha sonhado. O rei falou: nossa, parabéns, você contou o meu sonho. Agora me dê a interpretação dele. Aí Daniel falou assim: seguinte, a cabeça de ouro representa o seu reino, rei. Babilônia, meu Babilônia, o auge do seu império representa essa cabeça. Os peitos de ferro representam amigo. Prata. prata, a Média e a Pérsia, outro reino. Os ventres de bronze representam o reino da Grécia. As pernas de ferro representam Roma. E os pés de barro e ferro representam as 10 tribos bárbaras. Que deram origem, na verdade, deram origem à Europa. 3 dessas tribos bárbaras foram extintas e 7 delas permanecem até hoje, como os países da União Europeia. Que compõem aí toda a potência que a gente conhece hoje. Então o rei disse: tá, mas o que exatamente isso significa? Aí Daniel disse assim: o seu reinado, que é o mais poderoso, ele vai ter um fim. E esse vai ser sobre Medo e Pérsia. A Média e a Pérsia vai ganhar do seu reino. Quando eles foram lá, a Média e a Pérsia invadiram Babilônia, eles desviaram o curso do rio Eufrates e entraram por debaixo, por onde que o rio passava, e ali eles Passou a faca em todo mundo. Passou a faca em todo mundo e invadiram Babilônia. Só que o Daniel disse assim: mas só que o reino da Média e a Pérsia também vai ter um fim e eles vão ser derrotados pelo reino da Grécia, pelo Alexandre o Grande. Assim como também a Babilônia e Média e Pérsia foram derrotadas por Alexandre o Grande, Alexandre o Grande vai ser derrubado pela Roma. Foi Roma. E assim, por sua vez, juntaram-se 10 tribos bárbaras. É claro que haviam outras, mas foram 10 principais. As principais que derrubaram ali Roma, que deram pá, na cara exatamente, e ruíram com Roma. Então, o rei ele disse assim... e a gente esqueceu de um detalhe. Quando ele sonhou com esta estátua, ele viu a estátua e veio uma pedra que foi aos pés desta estátua e esmiuçou, quebrou toda essa estátua em pedaços. Então, tipo, o rei disse: nossa, mas o que isso significa? Aí, basicamente, o Daniel disse: todos os reinos que chegaram a dominar o mundo inteiro algum dia, todos vão ter fim. Mas haverá um reino em que ele chegará, será melhor que todos, e nunca mais haverá fim para esse reino. Exatamente. E, segundo a Bíblia, diz que essa pedra, essa rocha, ela foi tirada. Bom, só que essa pedra, Daniel disse que foi o seguinte, a Bíblia, no caso, disse que foi o seguinte: a pedra, ela foi tirada de um monte, sem ajuda de mãos humanas, e ela atingiu os pés dessa estátua e esmiuçou ela por completo, e no lugar de todos esses destroços da estátua, ergueu-se um grande monte que estava sobre toda a terra. Um grande reino, né? Um grande reino. Assim como todos os elementos da estátua representavam um reino, o monte representava um reino também. Só que esse reino era muito maior. Era muito maior, muito glorioso. Glorioso e era eterno. Então o rei, ele realmente, ele declara assim para Daniel: realmente, Daniel, o seu Deus é o Deus dos deuses. No momento, Nabucodonosor ele reconheceu que o nosso Deus e o Deus de Daniel era o verdadeiro Deus. Era um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus onipresente. Que ele tem conhecimento de todas as coisas. Assim como ele disse, o Deus dos deuses. Deus dos deuses. Então Nabucodonosor reconheceu a soberania do Deus de Israel e caiu prostrado, se rendendo agora só dele. Por este momento, né? Neste período que a gente vê a história de Daniel, neste capítulo 2, a gente o rei vê... se consagrou. O rei se consagrou. E a gente vê a dependência que Daniel e seus amigos teve de Deus. Mas, Caio, como a gente pode trazer essa lição daqueles tempos para os dias atuais? Os dias atuais, deixa eu pensar, cara, a gente deve se apegar a Deus. A gente deve fazer igual Daniel. Daniel, ele tinha uma certa comunhão. Ele orava 3 vezes ao dia, buscando ao Deus. E a gente também, a gente não deve orar só 3 vezes, a gente deve orar muito mais. A gente sempre deve andar em
constante comunhão com Deus. A gente deve andar como Enoque. Enoque andou, não só como Enoque, mas todos os patriarcas e profetas lá, se você abrir o Hebreus 11, Deus deixou uma lista de pessoas que tiveram uma fé que a gente deve resplandecer, fazer igual aquelas pessoas. E nessa lista está Sara, está Moisés, está Abraão, está José, e entre inúmeras outras pessoas que está... Todos os heróis da Bíblia. Não todos, mas vamos dizer, de suma importância, né, estão lá. E qual é a sua opinião também sobre como o que Daniel nos relata, como que a gente deve trazer essa história e aplicar nos dias de hoje, Daniel? Bom, assim como Daniel e seus amigos, eles estavam sempre em comunhão com Deus, porque quando eles chegaram a orar pedindo a unção do Espírito Santo para que Deus desse interpretação e revelasse o sonho do rei, não era só aquela vez que eles oraram. Eles estavam diariamente, todos os dias, buscando a Deus da mesma forma. Todos os dias buscando, de manhã, de tarde, de noite. Todos os dias. Eles tinham uma comunhão, uma amizade com Deus. Então, quando eles foram clamar a Deus, eles já não estavam tipo... Nossa, agora que eu vou morrer, só agora que eu vou clamar a Deus. Não, eles já tinham uma comunhão com Deus. Então, por isso que tanto é que logo depois que eles terminaram a oração, eles foram dormir tranquilo. Como que você dorme sabendo que tem chance de você morrer amanhã? Só que, então, os amigos de Daniel, eles tinham uma comunhão, Daniel e seus amigos eles tinham uma comunhão imensa com Deus. Então, assim como eles tinham uma comunhão, porque eles não buscaram a Deus só quando eles estavam em perigo. Eles buscaram a Deus em qualquer momento da vida deles. Quando eles estavam felizes, quando eles estavam tristes, quando eles estavam com raiva, quando eles estavam alegres. Em qualquer momento, eles tinham uma comunhão com Deus. Então, basicamente, essa é a lição. Sempre devemos ter um relacionamento com Deus, buscar intimidade com Deus, o Espírito Santo. Porque assim, quando a gente estiver em uma situação de perigo, a gente vai ouvir a voz dele claramente na nossa cabeça. Porque todo momento Deus e o Espírito Santo ele fala com você. Tá ligado quando você, sei lá, você come alguma coisa que você não devia ter comido e depois fica passando mal e você fala, putz, não devia ter comido, tinha alguma coisa falando pra não comer. Bate aquele arrependimento assim na hora, putz, velho, bem que eu podia ter seguido a minha consciência. Não era só consciência. Não era uma coisa, era o Espírito Santo. Só que com você, a nossa mente tá tão, tipo, bagunçada em relação à espiritualidade, a nossa espiritualidade é tão fraca, que a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, mas ele está falando a todo momento. Ela está ligada ao mundo e a espiritualidade, elas estão tão misturadas que a gente não consegue distinguir a voz de Deus, do Espírito Santo falando com a gente e a voz da nossa consciência. Por isso que a gente deve buscar Deus diariamente. A gente deve orar, buscar, faça sua devoção matinal, ore e leia a Bíblia. Quanto mais você fazer isso, mais a voz de Deus vai ficar clara na você sua vai mente. conseguir discernir mais a voz de Deus e da sua consciência. Eu acho que é isso. É isso a lição dessa semana, vem falando sobre Daniel capítulo 2. Sobre o sonho do rei Nabucodonosor. Exatamente. E que nós devemos sempre estar buscando um relacionamento mais profundo com o nosso Deus. Se inscrevam, deixem o like. Precisa não? Mas entrem lá no nosso Instagram, lá que a gente tem um Instagram agora também. No Instagram agora. A gente criou um Instagram, a galera aqui do nosso grupo criou um Instagram. A gente vai deixar provavelmente aqui na descrição. A gente vai deixar aqui na descrição. E a próxima lição é sobre a fornalha ardente, ali onde que a gente vai tirar outra lição muito importante. Valeu, galera. Até isso, até a próxima. Valeu, falou. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava, mas eu sei, não é pra que alguém como eu